Bebês Reborn e o problema espiritual por trás de uma geração que é espiritualmente rebelde. Bebês Reborn e o problema espiritual de uma geração rebelde. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você já deve ter ouvido dos bebês Reborn por aí. Na rede social, muita gente está falando disso e eu quero trazer um comentário em cima do comentário do pastor Mocelin, no vídeo em que ele diz assim: o que está por trás da loucura do bebê Reborn? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixe seu like, deixe a sua opinião aí nos comentários. Ajuda esse canal a crescer um pouco mais, mandando esse vídeo para alguém, e se inscreva e ative as notificações. Vamos reagir a essa loucura que as pessoas estão embarcando e achando que está tudo normal. Vamos lá. Bebê Reborn, mulheres tratando o boneco como filho. Isso é verdade mesmo ou é só o pessoal fingindo de maluco para ganhar engajamento? Vixe. Qualquer que seja a opção, a gente está vivendo no hospício. E por que chegamos a um nível de loucura como essa? A ideologia de gênero pode ter a ver com isso aí. Então, vamos falar sobre isso aí? Bora. Curta, comente, se inscreva, e eu quero te mostrar que, se de fato existem esses malucos aí que acreditam mesmo nisso, que estão, isso aqui é meu filho, brincando aí, a psicologia também não pode internar nenhum deles. Sim, a psiquiatria não vai poder chamar de... Vocês já viram a interação das supostas mães com os bebês? É bizarro. É bizarro. De louco. Não. Elas realmente acham que aquele boneco é o filho delas. Vai poder chamar de louco. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então, quais são as notícias que a gente tem? Adulto tratando Olha aí. boneca que... Olha a cara desse boneco aqui. Vou passar o mouse aqui, ó. Olha a cara desse boneco aqui. Ele tá meio assim... ele já tá meio lesado. Ele já nasceu lesado. Ele já nasceu doido que nem a mãe. Esses outros aqui do lado estão mais naturais. Engraçado que eles são muito realistas. A não ser a mão dessa bebê aqui que tá muito grande. Aí tá estranho. Mas vamos lá. Parece demais com um bebezinho mesmo. Tratando o boneco como filho. Rapaz, eu acredito... Eu não sei, é um negócio difícil de acreditar. Mas eu tenho certeza, se não é todo mundo, pelo menos tem uma galera aí que pode estar fingindo para ganhar engajamento. O que também é um tipo de loucura. Ó, quer ver? Você já ouviu a história do rapaz que se fazia de louco para ganhar dinheiro? As pessoas jogavam uma moeda de R$1. O que mais tem. Ele sempre escolhia a de 50 centavos. E ele sempre pegava a de menor valor. Com isso, ele se tornou um espetáculo pela sua idiotice, pela sua loucura. Então, alguém se aproximou dele e disse: rapaz, por que você não pega a moeda de maior valor? E ele respondeu: porque aí acaba a brincadeira. Ou seja, então ele é danado de esperto. Você não tem noção do que as pessoas fazem e estão dispostas a fazer por engajamento. Ontem eu vi uma influenciadora cristã dizendo que mentiu, que terminou o seu relacionamento só para ter engajamento. Se até um cristão cai na tentação de fazer os maiores absurdos e mentir para ter holofote, imagine o ímpio. É gente que finge confissão. Esse negócio de fazer o absurdo em troca de influência e visibilidade é um tema que eu também vou falar num outro vídeo que eu vou lançar ainda essa semana, que é o da Virgínia, que eu vou falar sobre a questão da CPI das bets e tal. Eu vou falar sobre isso também. Mas isso infelizmente é verdade, galera. O pessoal tá trocando, infelizmente, a sua dignidade, muitas vezes, por um pouco mais de visibilidade. Isso é verdade. E eu não duvido mesmo que existem pessoas que estão embarcando no devaneio do boneco bebê também em troca de atenção. O que é uma coisa lamentável, né? As pessoas estão colocando o valor delas, quando não é no bebê, na atenção que o bebê gera. Isso aí é um problema. São gente que finge doença. A Andressa Urach, ela disse que teve uma época... Pastor Andressa. Não ficar longe da mídia, ela fingiu que estava namorando com outra mulher. Óbvio, são coisas que chamam a atenção. Quem não lembra da grávida de Taubaté, que fingiu estar grávida de quatro filhos, eu acho que é isso, né? Então tá cheio de grávidas de Taubaté fazendo de tudo aí para ter engajamento. Mas enfim, a gente tem aí uns relatos. Inclusive eu vi um vídeo da grávida de Taubaté outro dia e parece que ela não se arrependeu do que ela fez, de ter mentido para todo mundo, né? E foi desmascarada, passou uma vergonha danada. Fatos, né? Por exemplo, esse relato aqui. Essa moça aqui, ela disse que estava no supermercado, que estava lá conversando com uma mãe, um bebezinho ali no carrinho, e depois de longos papos sobre maternidade, ela descobriu que na realidade era bebê reborn, era uma boneca, mas a mãe tratando como um boneco real.
É o testemunho dela aí, né? Uhum. Sei lá, será que ela tá querendo um engajamento? Mas, enfim. Mas é o relato dessa mulher aqui. Ou então, olha esse outro relato aqui, ó. Isso aqui, relato de também aí, lá em... Mulher leva bebê reborn ao hospital após ele não se sentir bem. Estado do Goiás, terra da minha esposa. A mulher leva a bebê reborn ao hospital porque estava doentinho. A gente fica... Isso aqui é gente doida ou é gente fingindo ser louco? Só que aí, olha que coisa doida isso aqui, ó. Isso aqui é o que mais me deixa doido. Projeto de lei quer proibir atendimento a bebê reborn no SUS em Minas Gerais. Não, e tem até o nome aqui do deputado, rapaz. Meu Deus. Então, a questão é que o simples fato, pessoal, de um projeto de lei como esse, com esse assunto, com esse objeto de discussão, está sendo discutido, já é um problema. Isso não deve, em outras palavras, isso não deveria nem estar sendo discutido, né? Meu Deus do céu. Cadê o nome do deputado? A proposta, o projeto de lei, é de autoria do deputado estadual Caporeso, do PL. Ou seja, você tem um deputado fazendo negócio desse, então deve ter gente aí louca, levando o bebê reborn para o hospital. Agora, olha isso aqui também, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é uma matéria que está lá no G1. Não é? A advogada procurada para garantir guarda de bebê reborn diz que foi acusada de intolerância materna. Eu vi uma pessoa falando, isso aí é fake. E aí não sei, essa aqui é a advogada. Isso aí parece que foi um casal de lésbicas, e aí elas separaram, e aí agora elas estavam buscando a guarda do bebê reborn. Galera, eu tô rindo aqui, mas é porque a gente ainda vai falar do aspecto espiritual, e aí vai ficar um pouco mais triste, e aí a gente tem que rir primeiro para depois chorar. E aqui na matéria, né, ó, aqui dá pra vocês lerem, ao G1, Suzana afirmou ter recusado o caso. O G1 chegou até a entrevistar a advogada. Tá pautando. É um casal se separando. É verdade. E... É verdade. Quem vai ter a Parece que é um casal de lésbicas. Eu tenho quase certeza que é essa história. guarda do bebê reborn? Quem vai ter a guarda do bebê? Da boneca, meu Deus do céu. Então é isso. Primeiro, Maldita então, boneca. acho que é uma grande possibilidade aí. Estamos todos sendo enganados. Esse povo é danado de esperto e tá fingindo de louco para ganhar engajamento. Agora, por outro lado, vamos trabalhar com a possibilidade aí de que tem gente mesmo dizendo, sou mãe de boneca. Sabe por que eu vou trabalhar com essa possibilidade? No mundo em que a gente tem gente dizendo que é pai de pet, pai de planta, por que não pai de boneca? É exatamente, essa é uma das primeiras observações que o Mocelin fez e eu queria adicionar. Quando você começa a tolerar a rebeldia, e quando você começa a naturalizar essas ações rebeldes contra o padrão estabelecido por Deus, você começa a abrir a porteira para outras coisas. Então, a Bíblia diz, galera, que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando você começa a naturalizar certas questões e você começa a naturalizar certos padrões de rebeldia, outros padrões de rebeldia que são mais chocantes e são mais agressivos, eles em algum momento passarão a ser normalizados também. Então, todo pastor sério, todo teólogo sério vai atacar a questão do pai de pet. Você é pai de pet e tal. Eu acho que todo pastor dos últimos 10 anos já lidou com alguma questão dessa na igreja. Que é errado, que você não deve incentivar, que você deve buscar filhos reais, que pets não são filhos, entendeu? Então, quando você começa a naturalizar, essa é uma das principais questões que eu queria falar. Não naturalize o absurdo. Não naturalize o absurdo. Porque a questão do pai de pet já é uma realidade. Tem movimentado a economia. Hotéis e casas aí de aluguel, do Airbnb, eles se adaptam para receber gente que trata filho como cachorro. Olha Exatamente. Na sua cidade, a quantidade de lojas para pet. Na minha cidade tem Exatamente. várias. Vai, lojas temáticas. Perto de mim? Ah, não. Tem um tantinho bom, sim, vai. E, gente, é o seguinte. Próximo da minha igreja, a gente está numa área nobre aqui da minha cidade. Na avenida Bacana. principal, ali bem do ladinho da minha igreja, Queria uma igreja na área nobre. o lugar mais caro da cidade tem uma big de uma loja pet. Então, é uma realidade.
O povo é pai de pet hoje. E eu sei disso também por conta aqui das minhas redes sociais. Quando eu falo que não tem esse negócio de pai de pet, o povo quer me matar. Exatamente. Então, é real. Exatamente. Quando você mexe com os ídolos das pessoas, quando você mexe com a rebeldia das pessoas, quando você mexe com a individualidade das pessoas, e sendo tudo isso uma coisa que elas amam, um ídolo para elas ficam empolvorosas. Outro dia eu falei de igreja católica, o pessoal desceu a lenha em mim. Eu já falei de algumas coisas polêmicas, eu já falei da questão de filhos novamente, o pessoal desceu a lenha em mim, tal. Você não pode mexer com o ídolo das pessoas. Galera, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19... ele chegou lá e começou a bater nos ídolos de Éfeso. E isso desencadeou quase que o linchamento público de Paulo. Você não pode mexer no ídolo das pessoas. O outro exemplo é o próprio Paulo, estava pregando lá na cidade, e tem aquela história da mulher que tinha um espírito de adivinhação, e todo mundo deixava Paulo e o companheiro dele transitarem tranquilamente na viagem. Até o momento em que Paulo mexe no dinheiro daqueles homens, que era o ídolo deles, e a partir de então Paulo e Silas passam a ter problemas, né? É isso. Então, no mundo de pai de pet, de mãe de pet, eu não duvido de mais nada, viu? Eu também, pode ser que esse povo aí tem louco real mesmo aí. Não é só gente fingindo de louco, é louco mesmo. Tá, então vamos trabalhar com essa possibilidade aí. Como que a gente chega num mundo desse, num hospício desse? Acabei de falar. Deus, ele nos fez com uma natureza. E o que é natureza? Eu gosto de dizer assim, ó, natureza tem a ver com feito para. Por que o pinguim sobrevive no frio e a águia voa no céu e o peixe não morre afogado debaixo d'água? Feitos para. Isso é a natureza deles. Se a natureza tem a ver com feito para, isso implica que alguém os fez assim. Deus. Veja como a maternidade é algo natural. Algo para o que a mulher foi feita. Ela nasceu para isso, porque Deus a fez assim. O corpo de uma mulher é totalmente feito para a maternidade. E o seio? Como que na gravidez ele se enche de leite e como o bebê se encaixa perfeitamente no colo da mãe? Por exatamente. Quê? Feito para. Mas o feminismo veio pregando um repúdio pela maternidade. Uma feminista disse que criar filhos é algo tão ingrato, é um sacrifício tão grande, que só fazendo acrobacias para crescer como mulher. Beth Friedan, em seu livro clássico A Mística Feminina, pregou que as mulheres deveriam abandonar seus lares, a ideia de que elas iriam se realizar em casa, servindo aos seus maridos e tendo filhos, era uma mística colocada na cabeça delas por Freud, capitalistas, religiosos. Então, pessoal, antes da gente continuar aqui, eu quero só falar a respeito disso, que é justamente isso. Ele falou a respeito de como a rebeldia é implantada, basicamente, aqui. Então, as pessoas, elas são feitas de um jeito, Deus criou as coisas com um jeito, este mundo foi criado por Deus, Deus coloca a sua impressão digital em todos os cantos da criação, e a gente consegue ver a digital de Deus, a impressão digital de Deus em todos os aspectos da criação. Mas, como a rebeldia ela se manifesta também nos elementos da criação, e a mancha do pecado ataca essas questões, então o coração humano sempre está buscando subverter a ordem estabelecida por Deus e a realidade das coisas. Então, pessoas progressistas, pessoas que embarcam nessa loucura, e existe um recorte socioeconômico muito interessante também, né, que são mulheres brancas, geralmente de classe C, B-, C. Então tem um recorte muito interessante, solteiras, geralmente mais educadas, mas geralmente radicalizadas também no pensamento de esquerda, né, ideológico e tal. Dificilmente você vai ver uma mulher de direita tendo um bebê reborn. Geralmente é alguém que foi tomado por uma ideologia rebelde às escrituras. E isso, de fato, é uma manifestação de rebeldia. Por isso que eu vou até olhar aqui de novo, que eu falei da minha frase inicial, que é os bebês reborns e o problema espiritual de uma geração rebelde. O bebê reborn é uma manifestação de rebeldia. A gente não pode esquecer disso. Nunca podemos esquecer que o problema do homem não é uma questão psicológica, não é uma questão estrutural, como diz aí as feministas Beth Friedan e tal, que ele falou aí, que são feministas muito famosas, né? Que formaram um pensamento da independência da mulher. Então tem muito disso também. A mulher tem o filho, entre aspas, e não precisa ter o marido. Ela tem um boneco que não precisa ter o marido. A ideia do pai de pet é a mesma coisa.
Salvo engano, ele até fala sobre isso. Então, a gente tem que lembrar disso, que eu não vou reagir o vídeo todo, né? Eu vou deixar na descrição para você assistir o vídeo todo do pastor Mocelin, mas a questão é justamente essa. A questão que eu queria enfatizar aqui é que não é uma questão sociológica, é uma questão espiritual. Sempre é um problema espiritual. Eu até falei, eu sempre falo isso nas pregações que eu faço lá na igreja. Galera, o problema das pessoas, o seu problema da sua vida, seja qual for, sempre vai ser um problema doutrinário, sempre vai ser um problema teológico, 100% das vezes. 100% das vezes vai ser um problema teológico. Por quê? Porque o problema do mundo é o pecado, não são estruturas sociais. Então, o que está por trás da loucura do bebê reborn é justamente um problema de pecado. E aí eu quero que vocês assistam um vídeo completo, já disse que eu não vou reagir ele completamente, mas ele vai falar, o Mocelin vai falar, e eu acho uma coisa muito interessante. Quem que resolve um problema como esse? Eu li uma matéria hoje que ele fala justamente sobre como você deve se preocupar em ter uma vida normal e não buscar esses atalhos que não resolvem o problema. Então, às vezes, como ele falou aqui, né? As mulheres foram criadas para serem mães. Isso tem a ver com a criação da mulher. Então o pecado entra, distorce a vocação da mulher. E agora a mulher ela vai ser mãe de pet e mãe de boneco. E aí vem umas marmanjonas, porque o pecado deforma, o pecado humilha, o pecado degrada. Então vem umas marmanjonas de 35, 40 anos com um boneco na praça e pedindo que todo mundo ache isso normal. Entende? Então, meus queridos, eu vi esse comentário, né, de uma pessoa falando no jornal que as pessoas devem buscar. Tu quer ter um filho? Tu quer ter um bebê? Tenha um filho de verdade. Mas a questão não é você ter um filho de verdade. A questão é a rebeldia. A questão é o pecado. A questão é você querer os benefícios das bênçãos de Deus sem se submeter a Deus. Você quer ter o bônus de viver em um mundo criado por Deus e desfrutar das bênçãos que Deus criou, mas você não quer o ônus de se submeter a Ele, quando na verdade não existe ônus, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mas o coração rebelde se insurge contra o padrão estabelecido por Deus e essas pessoas são miseráveis. Essas pessoas são objetivamente miseráveis. Isso não é um xingamento, é uma constatação da realidade delas. Então, galera, meus amigos, né? A gente precisa dar nome aos bois e identificar que o problema não é um problema sociológico. E como é que nós resolvemos isso? Mocelin vai falar que a psicologia não pode resolver isso. A psicologia não pode intervir no sentido de fazer intervenções e dizer que essas mulheres são pecadoras e precisam se arrepender. Um pastor pode fazer isso, mas a psicologia não pode. Um psicólogo ele não pode intervir para dizer que ela é pecadora, que o problema dela é o pecado. Não pode dizer que o vício dela é pecado. Não pode dizer que a disfunção dela é pecado. E somente Cristo tem a resposta para isso. Somente o Evangelho e a igreja tem a resposta para isso. Eu já vi pessoas dizendo que são pessoas que têm um vazio existencial muito grande, que precisam fazer terapia. A terapia também não vai resolver o problema dessas mulheres, que geralmente são mulheres, né? Como eu falei, tem um recorte socioeconômico muito claro para o tipo de pessoa que tem um bebê reborn. A terapia não vai resolver, né? O que vai resolver é o Evangelho. O Evangelho vai ordenar o coração dessas pessoas e vai colocar essas pessoas no lugar delas, que é o lugar da vocação criacional que Deus deu para elas. Então, gente, eu acho que essa é uma boa forma de se pensar todo esse processo. Eu vou deixar o vídeo do pastor Mocelin completo para você reagir aqui. E eu te peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixa a sua opinião nos comentários. E é isso aí, né? Então, deixa eu repetir. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, manda esse vídeo para alguém que está precisando. E eu falei aqui de uma forma mais freestyle, de uma forma mais livre, né? Mais espontânea. E eu espero que você tenha absorvido alguma coisa produtiva desse react. Que Deus te abençoe. React/análise, né? Que Deus te abençoe. E até a próxima.